Ocorre, porém, que os planos trazidos pelo diretor eram por demais pretensiosos e ousados, se considerado o padrão que era usual e corrente na escola para onde ele se mudou. Um conflito fatalmente estava por acontecer. Conflito, porém, foi uma coisa que ele nunca temeu. Aliás, sempre o encarava como necessário, produtivo e bastante salutar. Julgava os conflitos como condição imprescindível para produzir as mudanças que ele queria desencadear. Tudo considerado, os planos podiam ser corajosos e ousados, mas ele mesmo não se cansa de repetir que a coragem e a ousadia são as palavras-chave da existência humana. Não se faz nada sem coragem e sem ousadia, porque as coisas estão assim, mas elas não podem continuar assim. Então, a partir do momento em que você tem coragem, você tem condição de interferir nessa realidade. Imbuído desse espírito foi que ele chegou, não deixando dúvidas a ninguém sobre o que pretendia. A pergunta que fazia a si mesmo era: por onde começar? Pelos professores? Pelos alunos? Pelos pais? Pela equipe técnica? Pelas lideranças comunitárias? Ele julga que talvez deva começar atacando ou investindo simultaneamente em todas as direções. Mas, devido ao elevado apreço que sempre teve pela relação professor-aluno, procurou dedicar maior atenção aos professores. Por essa razão, a primeira providência foi entrevistar a metade dos professores. Ficou então surpreendido, porque ouvia que a escola era maravilhosa, não fosse a indisciplina dos alunos. E, por outro lado, incomodou particularmente notar que havia uma parcela de professores que não assumia publicamente nenhuma posição mormente em favor de mudanças. Vital já havia concluído que não contava com uma verdadeira equipe de docentes, nem dispunha dentro da escola do tipo de liderança que julgava indispensável para construir uma escola democrática. Ao invés de equipe, os indícios eram de que existia uma fragmentação da escola em facções ou partidos. Tanto que mal chegara, era procurado por diferentes grupos, pleiteando ou insinuando como ele deveria agir. Alguns procediam como se fossem verdadeiros donos da escola. Assim, quando os pais começaram a circular nas suas dependências, alguns estranharam e examinavam esses pais da cabeça aos pés. Houve um fim de semana, conta Vital, em que algumas mães de alunos se juntaram para fazer uma limpeza geral na escola, no que foram acompanhadas por ele, que aproveitou para arrancar e cortar alguns matos que tomavam conta de uma determinada área. Isso foi o suficiente para causar reação e revolta por parte de alguns do corpo docente, reclamando que haviam arrancado plantas, pé disso, pé daquilo. Era como se um grande sacrilégio tivesse sido cometido contra a escola. Realmente o novo diretor concordava com o fato de que uma grande parcela dos alunos gerava uma indisciplina muito grande. Havia alunos que corriam e rolavam pelos corredores, faziam brincadeiras brutas, frequentemente quebravam braços ou se machucavam. Verificava-se um clima de hostilidade entre eles. Havia de 5 a 6 brigas por dia, sendo que a maior parte delas era provocada por uma rede de intrigas, conforme relata, que se teceu entre os alunos da escola e aqueles que, não sendo alunos, permaneciam nos arredores. Esses que permaneciam nos arredores agravavam muito a indisciplina, pois adentravam a escola, ocupavam a quadra de esportes, forçavam as funcionárias escolares a lhes darem alimentos e chegavam ao ponto de retirar alunos da sala de aula. Além disso, havia um tal clima que não se podia, em um gesto de carinho, tocar no aluno.
um leve toque, um afago no ombro ou na cabeça e o aluno já reagia agressivamente. De início, julgou que podia sanar esses problemas com a adoção de algumas medidas drásticas, no sentido de enquadrar os alunos, mas logo recuou, porque percebeu que estava resvalando para uma postura equivocada. Nesse prisma, ele foi se convencendo de que precisava buscar a aproximação dos alunos e da comunidade. O que ele mais pretendia, conforme suas palavras, era a construção de uma escola com a participação de todos os segmentos, tornando-a viva e capaz de receber as influências da comunidade e também influenciá-la no sentido de colaborar com a vivência democrática e avanço do processo educacional. Em tais circunstâncias, passou a visitar casas de alunos e de lideranças comunitárias. O aluno que adoecia, que estivesse sendo ameaçado ou que estivesse faltando, recebia sua visita. E os pais eram convidados a irem conhecer a escola. Atualmente, estamos em 2002. A escola M1 conta com uma comissão para visitar, em determinados casos, a casa dos alunos. Mas foi Vital, pessoalmente, que deu início a esse tipo de trabalho, fazendo simultaneamente as visitas e o seu Cooper diário por dentro da favela. A explicação dele: a Comissão de Integração Escola-Comunidade, basicamente começou comigo, quando eu cheguei aqui. Aluno ameaçado de morte, eu ia na casa dele. Aluno estava voltando à escola, eu pegava o endereço, ia na casa dele. Aí as coordenadoras pedagógicas também começaram a fazer isso. E hoje nós temos uma comissão. Nós temos professores que fazem parte. A gente já teve alunos, pais. Então, se o aluno está faltando, essa comissão vai lá na casa visitar, saber o que está acontecendo. O aluno teve uma atitude violenta aqui na escola, esse grupo vai lá na casa visitar, saber o que está acontecendo. No afã de promover essa integração, Vital começou a convidar com certa frequência um grupo de líderes comunitários para falar aos professores. O grupo era constituído por pais de alunos da escola, estando entre eles 2 destacados líderes comunitários de Heliópolis, Júlia e o marido. No futuro vamos falar deles. Eles eram diretores da UNAS, uma entidade de moradores de Heliópolis. Ao mesmo tempo, Vital envidava todo o esforço para levar os professores a visitar a favela. Sua pretensão era que os docentes tomassem um banho de realidade, ou, se preferir, tomassem um choque de realidade. E Vital tem explicações bastante convincentes sobre tal assunto. Começa que, no entender dele, a maioria dos professores normalmente está despreparada para atuar em uma escola situada em um universo social cheio de carências e exclusões, cujo alunado reflete problemáticas específicas de um excluído morador de favela. Em outros termos, considera que os professores não são formados para trabalhar com um aluno real. Sim, com outro completamente diferente. Só encontrável nos estratos médios e superiores da sociedade. Tal ocorrência, ao juízo dele, é desastrosa e acarreta choques, decepções e tristezas para os dois lados. São suas as seguintes palavras: na realidade, a formação de todos nós, professores, nessa sociedade que vivemos, foi uma formação que teve os valores de classe média como centro. Então, de repente, o professor chega numa escola de periferia e é isso que ele tem. Então, isso provoca um choque muito grande. Isso vai trazer muita tristeza, muito dissabor para o professor e para o aluno. Por quê? Porque o professor está atuando num universo e o aluno noutro universo totalmente diferente. Então, o que a escola tem que fazer quando a maioria dos professores não tem esse perfil para trabalhar com essa classe desprivilegiada?
Eu acho que a escola tem que discutir bastante os problemas, tem que levar esses professores para a comunidade, para que eles sintam e vejam com os próprios olhos os problemas. E isso, com certeza, vai levar os professores a serem mais humanos no trato com os alunos. O diretor obteve escasso sucesso no esforço de levar os professores a visitar a favela, mas relata que na primeira vez que saiu com eles, caminhando pelas ruelas e becos da favela, para o banho de realidade, saiu de um certo barraco à beira de um córrego fétido, uma criança gritando toda feliz: "Professora! Professora!" E foi correndo em direção a ela. Abraçando-a e pegando-a pela mão, a criança levou a professora para dentro do barraco. A experiência foi tão forte que a professora desabou a chorar. Ao retornar à escola, comentava: "Eu dou aula aqui há 19 anos e nunca imaginei que uma aluna minha morasse numa situação daquela." No entanto, à medida que os pais foram se aproximando, que lideranças foram surgindo nos vários segmentos, alguns do corpo docente começaram a demonstrar reação negativa, coisa que foi bem expressa pelas palavras de uma professora, a qual, irrompendo porta adentro na sala do diretor, passou a recriminá-lo, porque, segundo ela, estava calibrando apenas 3 pneus: os alunos, os pais e a equipe técnica, e esquecendo-se do 4º pneu, os professores. O diretor estava provocando descontentamento em algumas pessoas dentro da escola. Vozes estridentes e de revolta começaram a fazer-se ouvir aqui e ali. Ora, o gestor de uma escola pública que vive semelhante situação sabe o dissabor que isso representa e sabe também que se trata de um momento muito delicado, merecendo dele pronta intervenção, que deve ser sempre guiada por elevada dose de sensibilidade e perícia, com o fim de evitar o acirramento da animosidade e, eventualmente, a instalação de um ambiente de sublevação, com riscos de golpe de Estado. Isso nos deve fazer lembrar de que estamos tratando de um tipo de organização social, a escola, de natureza complexa e polissêmica, que ela é um espaço de diversidade no qual se entrecruza a multiplicidade de sentidos, de vozes, de interesses, de tempos. Juarez Tarcísio Dairel, em uma de suas obras, afirma: dizer que a escola é polissêmica implica levar em conta que seu espaço, seus tempos, suas relações podem estar sendo significados de forma diferenciada, tanto pelos alunos como pelos professores, dependendo da cultura e projeto dos diversos grupos sociais nele existentes. Deve nos lembrar, no entanto, que os sentidos, as vozes, os tempos, os interesses, os sujeitos, na sua multiplicidade, não convivem ou coexistem no espaço escolar em perfeito equilíbrio e simetria, mas por vezes em grandes dissimetrias, grandes desequilíbrios e hipertrofias entre esses elementos. Por consequência, flagramos na escola certos tipos de hegemonia e particularismo que favorecem a fragmentação e, por vezes, atingem as raias da intolerância, à diversidade e ao interesse comum. A comprovar isso, observe-se como alguns profissionais da área da educação são refratários à gestão colegiada e como a abertura da escola à presença e à participação dos pais de alunos no seu cotidiano constitui, na grande maioria dos casos, pomo de discórdia quase insuperável. O certo é que no início da sua gestão, Vital deparou-se com esse tipo de situação. Havia reação adversa diante de alguns pais que adentravam certos recintos da escola. Vital explica que as primeiras pessoas da comunidade que começaram a entrar aqui eram medidas dos pés à cabeça, como se estivessem se intrometendo
onde não deveriam se intrometer. Fala dessa espécie de reação frente à presença do exterior, demonstrada por um grupo de professores, de uma forma de resistência que levou tempo para ser vencida. Coisa que Vital sempre soube fazer, porém, foi pacificar os ânimos. O que é uma forma de dizer também que ele sabia agir no sentido de assegurar o necessário equilíbrio daquele conjunto complexo de elementos que compõem a escola. Nesse sentido, deixava claro que não compactuava com práticas de exclusão, de corporativismos ou que o valha. Buscava sempre soluções coletivas baseadas no respeito às diferenças. A direção que procurava imprimir à escola fundava-se no reconhecimento e na valorização das singularidades de cada sujeito, e não desperdiçava chance para demonstrá-lo. Uma dessas chances veio com o já tradicional desfile de 7 de setembro, que envolvia a M1 e várias outras escolas. O trajeto do desfile, ao longo dos anos, excluiu as ruas da favela, muito embora uma grande parte dos alunos que desfilavam morasse nela. Vital considerou que isso não era bom e convenceu os organizadores a proceder mudança no trajeto, de modo a incluir também o interior da favela de Heliópolis. O fato muito contribuiu para a derrubada de barreiras e para trazer aproximações humanas. Pouco tempo depois, essa aproximação é reforçada por conta de uma experiência pela qual a escola passou. Dessa vez, experiência triste, decorrente de um acontecimento trágico. Trata-se do assassinato de uma aluna que morava na favela e onde foi brutalmente assassinada por um rapaz envolvido com drogas. O impacto disso foi fortíssimo nos professores e funcionários da M1. E haveria de assinalar daí por diante uma grande mudança na história da escola. Teve início ali uma fase de maior cooperação e parceria com a comunidade. No dia seguinte ao crime, Vital, acompanhado de 2 professores, compareceu ao velório. Ao ver o rosto irreconhecível de Léa, nome que estamos atribuindo aqui à aluna assassinada, o diretor teve uma crise emocional que o levou a deixar o recinto às pressas, repetindo nova e novamente: nós somos omissos, nós somos omissos. Em seguida, dirigiu-se a um dos professores e disse: nós não sabemos de tudo isso, e o que estamos fazendo objetivamente para estar unindo as pessoas para lutar contra isso? Nada. Nós somos omissos. Finalmente indagou: você topa ajudar a organizar uma caminhada pela paz? O professor respondeu afirmativamente. Naquele mesmo dia, e também nos que se seguiram, os 2 entabularam os preparativos para um movimento pela paz.